Meus irmãos, agora abramos a escritura em 1 Timóteo, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Texto que será exposto nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 11 ao verso número 16. Assim diz a palavra do Senhor. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Até aqui, meus irmãos, a santa e bendita palavra do Senhor. Nós vamos neste momento orarmos pedindo ao Senhor que nos fale por meio da palavra dele. Oremos. Santo Deus, nós bendizemos ao Senhor nesta noite e pedimos a Ti, ó Senhor, que o Senhor nos fale, que agora, no momento em que a Sua palavra será pregada, que o Senhor abra os nossos corações e que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades da Tua santa e gloriosa palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, havia numa cidade de Minas Gerais, bem no interior, uma marcenaria que era comandada por um senhor há muitos anos. Aquele senhor era conhecido em toda a cidade por conta da qualidade dos móveis que ele fabricava. Mas com o passar do tempo, aquele senhor passou a ter em sua companhia o seu neto, um jovem que havia passado durante muitos anos da sua vida dentro daquela velha marcenaria, observando o seu avô trabalhando. Assim, conforme os anos passavam, aquele jovem apresentava e aprendia um ofício com o seu avô. Assim, durante muito tempo, observando o que aquele velho senhor fazia. Até que um dia, o seu avô, já muito idoso e adoecido, pediu para que aquele jovem desse continuidade ao trabalho que durante anos e anos ele havia feito naquela cidade. A cidade passou a olhar os trabalhos e tudo aquilo que aquele jovem produzia com muita suspeita, sem saber se de fato aquele jovem poderia dar conta do recado e fazer móveis semelhantes ao seu avô. Alguns na cidade diziam: aquele é muito jovem, ele jamais dará conta de fazer como seu avô. Outros desprezavam o trabalho por conta da pouca idade que aquele jovem tinha. Mas sem olhar para isso, aquele jovem permanecia dando continuidade a tudo aquilo que o seu avô lhe havia ensinado. E assim foi aperfeiçoando o seu trabalho no templo, até que um dia aquela suspeita foi de uma vez por toda afastada. Porque aquele jovem conseguiu produzir os móveis tão bem quanto o seu avô havia feito até então. Nesta noite, meus irmãos, dando continuidade à série de pregações que nós temos feito, intitulado Uma Igreja Segundo as Escrituras, em que nós temos aprendido com o apóstolo Paulo, no decorrer de toda esta carta, como uma igreja deve se conduzir, se ela quiser de fato ser uma igreja bíblica, nós vamos nessa noite ouvir uma exposição a respeito do seguinte tema: a vida cristã como modelo de fé, o impacto do exemplo pessoal. Lembrando de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele enviou o jovem pastor Timóteo para o pastorado da igreja de Éfeso. Aquela igreja havia sido plantada por Paulo, mas porque os presbíteros não haviam estado atentos, lobos vorazes, como Paulo havia orientado, que são os hereges, haviam infiltrado dentro da igreja e ali eles estavam disseminando heresias, e provavelmente já havia convencido muita gente. O estrago naquela igreja era tão grande que Paulo envia Timóteo para que Timóteo imediatamente trouxesse a igreja para os trilhos da palavra do Senhor. Então, no primeiro capítulo, Paulo orienta Timóteo sobre como ele deveria lidar com os falsos mestres.
Já no capítulo 2, Paulo orienta sobre como o culto ao Senhor deveria ser prestado. No capítulo 3, Paulo aponta os homens e quem eles eram, que deveriam conduzir a igreja do Senhor neste culto, orientando sobre como a igreja deveria agir na eleição de presbíteros e diáconos, os oficiais da igreja do Senhor. Paulo termina o capítulo 3 apresentando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele fala que é o mistério que foi revelado por meio da obra de nosso Senhor, que começou com ele, então, humanamente se fazendo carne, e terminou com ele sendo recebido na glória como um grande brado de vitória, como um soldado que havia vencido a batalha. O capítulo 4, Paulo traz orientações diretas sobre como Timóteo deveria lidar com as oposições que ele enfrentaria na igreja do Senhor. Paulo sabia que ao pregar o evangelho ali, provavelmente os líderes hereges que ali estavam fariam oposição a Timóteo. E Paulo então orientou a Timóteo sobre como ele deveria agir. E ele fez isso do capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, orientando sobre um grupo de pessoas específicos da igreja que se levantariam contra ele, porque estavam sendo conduzidos por homens que não amavam ao Senhor. Mas do verso 6 até o verso 10, Paulo deu orientações a esse jovem pastor sobre o cuidado que ele deveria ter como um verdadeiro ministro de Cristo Jesus. Agora, do verso 11 até o verso 16, Paulo dará, por meio de vários imperativos, ordens e orientações a Timóteo, para que Timóteo exercesse o seu ministério, sendo um exemplo de piedade para a vida da igreja. E é por essa razão que o tema desta noite será a vida cristã como modelo de fé, o impacto do exemplo pessoal. A primeira coisa que nós veremos neste texto é que Paulo ordena a Timóteo que ele use da autoridade e seja o exemplo de ministro de Cristo Jesus. Olhe novamente para o verso número 11 e veja que Paulo começa com duas ordens. O verso 11 diz assim: ordena e ensina estas coisas. A primeira ordem que o apóstolo Paulo dá, por meio do verbo ordena, traz a ideia de algo que é transmitido com autoridade. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, por conta da situação da igreja, ensine a igreja, ordene a igreja, para que a igreja possa viver para a glória do Senhor. Veja que o que Paulo está dizendo aqui é o imperativo que está no tempo presente e que indica uma ação, não que Paulo faria uma única vez, que Timóteo faria uma única vez, mas algo que Timóteo deveria fazer constantemente, algo que Timóteo deveria repetir durante todo o seu ministério naquele lugar. Mas a segunda ordem que Paulo dá é para que Timóteo não apenas desse ordens, mas para que Timóteo também ensinasse a igreja. A ideia do verbo trazido aqui, e também no imperativo de Paulo, é de transmissão de conhecimento. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa ordenar que a igreja viva em conformidade com a palavra do Senhor, mas você precisa também ensinar isso de forma pedagógica. Você precisa instruir a igreja do Senhor para que a igreja do Senhor possa viver dia após dia conforme o que você está ensinando. Esse é o sentido da expressão estas coisas que aparece aí. O que Paulo está referindo é que Timóteo deveria ensinar e continuar ensinando as verdades da palavra do Senhor para que aquela igreja pudesse ser corrigida e abandonasse os caminhos que ela não deveria estar trilhando. Mas veja que Paulo agora dá mais uma ordem a Timóteo. E essa ordem que Paulo dá aponta para um problema que é comum em muitas igrejas, ou em todas as igrejas, que é o famoso conflito geracional. Geralmente, há por parte daqueles que são mais velhos uma resistência muito grande em aprender algo com os mais novos. E isso principalmente se ele for jovem. Nós vemos constantemente isso acontecendo. E a principal razão disso, meus irmãos, é que aqueles que são mais experimentados na sua vida acham que porque viveram mais tempo,
acham que podem e devem apenas ensinar. E nós sabemos que é verdade que aqueles que já viveram mais tempo têm muito a nos ensinar. Mas o que Paulo está tratando com Timóteo aqui é que ele não poderia tolerar, ele não deveria permitir que aqueles que estavam ali o desprezassem por conta de sua pouca idade. E é exatamente essa ordem que ele está dando. Ninguém despreze a tua juventude. A palavra traduzida por juventude aqui, meus irmãos, ou por mocidade, ela refere-se a alguém que tinha menos de 40 anos de idade. Se nós fizermos um cálculo, provavelmente, como Timóteo começa a acompanhar o apóstolo Paulo entre os anos de 49 e 50 depois de Cristo, e que esta epístola aqui ela foi escrita provavelmente entre 62 e 66 depois de Cristo, é provável que Timóteo tinha nessa época em que ele foi encarregado da igreja de Éfeso entre 30 e 35 anos de idade, algo que era considerado jovem para o exercício da igreja e da liderança da igreja do Senhor. Por isso, agora Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não deixe que a sua pouca idade se torne um motivo para que alguém não te ouça. Veja que Paulo está enfatizando que Timóteo deveria ser respeitado, Timóteo deveria ser honrado por aquela igreja e não desprezado por ela. Por que isso, meus irmãos? Porque a autoridade do Senhor não provém da idade, mas do Senhor ter verdadeiramente chamado aquele que está à frente da igreja dele. Lembrem-se que há pessoas que, ainda que tenham uma idade avançada, por não temerem ao Senhor, passaram a sua vida vivendo de forma tola. E podem ensinar sobre como não se deve viver. Mas aqui o que Paulo está dizendo para Timóteo era que Timóteo não deveria permitir que alguém o menosprezasse. A ideia desse verbo, meus irmãos, é isso. É alguém que olhasse com Timóteo com pouco apreço. Com alguém que olhasse para Timóteo menosprezando. Mas veja que o que Paulo vai dizer para Timóteo é que ele não deveria jamais permitir que isso acontecesse na igreja do Senhor. Mas imediatamente Paulo mostra como é então que Timóteo deveria agir. E veja que Paulo ele liga essa frase, primeira frase do versículo 12, a segunda frase do versículo 12, com uma conjunção adversativa. Então é como se Paulo dissesse para Timóteo, Timóteo, não permita que alguém te despreze por você ser jovem, mas pelo contrário. Ou seja, tenha uma postura que os faça de respeitar. E como é que Timóteo deveria agir para que ele fosse respeitado como ministro do Evangelho? Paulo diz, torna-te padrão dos fiéis. Timóteo deveria ser o modelo para a igreja. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra tipos, que ela vem a origem desta palavra no texto grego, meus irmãos, é golpear. A imagem que Paulo está trazendo aqui é como se fosse alguém que recebeu um golpe e esse golpe que foi dado deixou uma marca no rosto daquela pessoa. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, você precisa ser um modelo para a igreja, ser um tipo para a igreja, um padrão no qual a igreja pode observar e imitar. Perceba que o que Paulo está dizendo para Timóteo é que a vida do ministro deve ser um reflexo visível da verdade que ele proclama. Perceba que Timóteo não deveria agir simplesmente com força. É verdade que em alguns momentos Timóteo deveria exercer a sua autoridade, falando mais firme. Timóteo deveria exercer a sua autoridade, às vezes até falando com um pouco mais de intensidade, chamando a atenção daqueles que fossem faltosos. Mas Timóteo deveria agir em todo o tempo, sendo um exemplo digno de ser imitado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas quais são as características que Timóteo deveria ter? Ou no que Timóteo deveria ser exemplo? E Paulo começa na palavra.
A primeira coisa que Timóteo deveria ser exemplo, meus irmãos, é na palavra. Palavra aqui traz a ideia, essa não é a primeira vez que Paulo está usando esta palavra, na verdade é a quinta vez em toda a epístola. Paulo já usou a palavra logos, que é a origem, a raiz desta palavra aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, em 1 Timóteo 3, 1, em 1 Timóteo 4, verso 5 e verso 9. Essa palavra, ela traz a ideia de Timóteo comunicar a verdade, de Timóteo articular a sua fé com clareza. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que Timóteo deveria conhecer a palavra com profundidade, para que Timóteo pudesse ser fiel a essa palavra, a ponto de que ele pudesse ser um exemplo para os irmãos. Mas Paulo também fala que Timóteo deveria ser um exemplo na conduta ou no comportamento, como as nossas Bíblias traduziram aqui. As pessoas deveriam olhar para a vida de Timóteo e ver que Timóteo vivia de forma coerente com a palavra que ele pregava, com a palavra que ele ensinava. Timóteo não poderia ter uma vida dúbia, ensinando uma coisa e vivendo uma outra realidade. Porque a liderança cristã, ela não é composta apenas do que é dito, mas a liderança cristã é composta também das ações que refletem aquilo que está sendo dito. Portanto, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que a piedade dele deveria ser visível para os membros da igreja, que não poderiam jamais olhar para a vida dele e ver alguma coisa que não era condizente com a verdade que ele pregava. É por isso que, escrevendo aos irmãos dessa própria igreja, no capítulo 4, no verso número 22, da carta que ele direcionou a ela, aos Efésios, então, Paulo diz que Timóteo deveria abandonar, ou que aquele que havia sido convertido pelo Senhor deveria abandonar o seu mau procedimento para viver para a glória de Cristo. Isso é o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Timóteo, a sua conduta deve ser exemplar, mas também Timóteo deveria ser exemplo no amor. Timóteo deveria ser reconhecido como alguém que ama a igreja do Senhor, como alguém que estava disposto a verdadeiramente se gastar e se doar pela causa de Cristo Jesus. Porque o amor é o que molda a vida cristã. O amor é o que deve reger o ministério pastoral. Portanto, o que Timóteo está falando aqui não é simplesmente um amor subjetivo, mas é um amor demonstrado na prática. As pessoas deveriam olhar para Timóteo e ter a convicção de que Timóteo verdadeiramente amava o Senhor. Timóteo deveria ser um exemplo também, meus irmãos, na fé. Veja que fé para Paulo aqui não é simplesmente algo subjetivo. O que Paulo está dizendo aqui por fé é literalmente aquilo que foi transmitido por meio da doutrina apostólica. Timóteo deveria olhar e ter a convicção, demonstrar a sua fé naquele Cristo que ele estava pregando. Timóteo deveria olhar para o Senhor e ter a convicção de que Cristo o sustentaria, independente do que ele enfrentasse no pastoreio da igreja. E esta também, meus irmãos, é a quinta vez que Paulo usa essa palavra. Paulo usou essa palavra em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 2, no verso 4, no verso 14 e no capítulo 2, no verso número 15. O que Paulo esperava que Timóteo era que ele fosse um exemplo de confiança naquilo que ele pregava. E por fim, Paulo fala que Timóteo deveria ser um exemplo na pureza. A palavra aqui traduzida por pureza traz a ideia daquilo que é imaculado, traz a ideia daquilo que é santo, daquilo que é separado do pecado. Portanto, Timóteo deveria ser conhecido como alguém que amava a Deus e que dedicava a sua vida em santidade ao Senhor. Timóteo deveria ser reconhecido como alguém que vivia e que refletia, vivendo uma imitação de Cristo Jesus. Se Timóteo devesse ser um exemplo, como Timóteo na verdade deveria ser um exemplo, essas características deveriam ser evidentes para toda a igreja. Aplicando isso, meus irmãos, às nossas vidas, o que Paulo está recomendando aqui é que nós entendamos qual é o tipo de cristãos que nós estamos sendo.
Principalmente Paulo falando com relação à liderança da igreja. O que Paulo queria e estava orientando Timóteo era para que Timóteo não desmentisse a verdade que ele estava pregando com a maneira como ele vivia. Irmãos, como é triste isso, quando a gente vê membros das nossas igrejas, quando a gente vê irmãos queridos e principalmente a liderança da igreja, que se tornam um motivo de tropeço daqueles que são mais fracos na fé, porque olham para aquilo que as pessoas falam e não enxergam nelas aquilo que elas estão ensinando, porque a sua vida não está em conformidade com aquilo que ele prega ou com a fé que ele diz ter. Paulo está dizendo para Timóteo aqui, meus irmãos, que ele não poderia ser assim. E Paulo nos diz hoje a todos nós que estamos ouvindo, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser o padrão, para que aqueles que estão perdidos olhem para a nossa vida e tenham o desejo de conhecer o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que nos salvou, o Cristo que nos resgatou do nosso pecado. E a pergunta que eu faço para vocês nesse primeiro momento é: será que no seu trabalho, nos seus relacionamentos pessoais, você tem vivido como um discípulo de Cristo Jesus? Você tem vivido imitando Cristo Jesus? Independente se você é jovem, se você é uma criança, na sua escola, onde quer que você esteja, você tem tentado e você tem se esforçado para que Cristo se torne evidente para aqueles que estão à sua volta? Essa é a primeira coisa que esse sermão nos ensina. Nós precisamos ser um exemplo para todos aqueles que estão à nossa volta. Mas veja que Paulo agora continua essas orientações e no verso número 13 ele usa mais um imperativo para dar orientações a Timóteo. E a primeira coisa que Paulo fala, meus irmãos, aqui demonstrando que a exortação e o ensino e os dons espirituais devem ser algo evidentes no ministério daquele que exerce a liderança da igreja. Paulo diz assim: até a minha chegada. É assim que Paulo começa o versículo número 13. Veja que o que Paulo está dizendo é: a situação da igreja não era tão terrível que não poderia esperar mais. Paulo já havia expressado o seu desejo de estar com os irmãos daquela igreja, no capítulo 3, no verso 14 e no verso 15. Mas Paulo sabia que não poderia esperar ele chegar ali, porque se aqueles hereges não fossem contidos imediatamente, a igreja do Senhor poderia sofrer ainda mais do que já estava sofrendo. Então Paulo agora, de forma muito clara, ele mostra para Timóteo o que é que Timóteo deveria fazer até que ele chegasse ali. E Paulo agora usa mais um imperativo, meus irmãos. Veja que Paulo está dando ordens e claras ordens para Timóteo sobre como ele deveria agir. E Paulo então ordena a ele a aplicar-se. Ou o que Paulo está dizendo é: se aplique ou dedique-se. E mais uma vez o verbo aqui está no presente, dizendo que Timóteo deveria gastar tempo fazendo isso. Não era uma questão pontual, uma vez ou outra. Paulo está orientando Timóteo a tornar isso um padrão da vida dele. E ao que é que Timóteo deveria aplicar-se? Veja que Paulo está dizendo: Timóteo, preste atenção nisso. Tenha a sua atenção dedicada a isso daqui. Ao que, meus irmãos? Paulo diz, primeiro, a leitura. Meus irmãos, a referência aqui que Paulo está fazendo, é claro que é a leitura pública das Escrituras. Algo que era uma prática das sinagogas e que deveria ser imitado também nas igrejas. Timóteo deveria ser um exemplo de leitura da palavra do Senhor. Por que isso, meus irmãos? Porque é por meio da palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, que a verdade ela vai sendo estabelecida. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se aplique a ler a palavra do Senhor, para que a igreja ouça a leitura da palavra do Senhor. É por isso que nós temos o hábito de ler continuamente a Escritura juntos, meus irmãos. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que isso deve ser uma prática da igreja publicamente diante do Senhor. Perceba, meus irmãos, que isso não era algo a ser feito apenas de forma privada, mas de forma pública. Além disso, Timóteo também deveria se dedicar à exortação.
A palavra traduzida por exortação aqui traz a ideia de encorajamento, de consolo, de admoestação. O que Paulo está dizendo, Timóteo, você se dedique a exortar os irmãos para que eles se sintam estimulados a serem cada vez mais santos, para que eles possam viver em conformidade com a verdade que eles estão ouvindo. Veja, um comentarista desse texto diz que o pastor não deve apenas ensinar o conteúdo da fé, mas ele deve ser alguém que exorta os crentes à fidelidade, à santidade e ao arrependimento. O papel do pastor é conduzir a igreja, exortando, incentivando os irmãos a serem mais parecidos com Cristo Jesus. Mas veja que Timóteo também deveria dedicar-se à doutrina. Essa, meus irmãos, é a terceira vez que Paulo usa a palavra grega didascalia. Ela foi usada em 1 Timóteo no capítulo 1, no verso 10, e em 1 Timóteo no capítulo 4, verso 1, em relação àquilo que os falsos mestres faziam. No versículo número 6, Paulo usou mais uma vez essa palavra didascalia, mas agora para falar sobre o que Timóteo não poderia abandonar, fazendo um contraste àquilo que os falsos mestres faziam. Mas agora Paulo usa novamente essa palavra para dizer para Timóteo: Timóteo, dedique-se ao ensino doutrinário. Não fique simplesmente sem se preocupar com aquilo que está sendo ensinado. Ensine a doutrina verdadeira. Ensine aquilo que foi defendido e foi crido na história da igreja. Ensine, Timóteo, a verdade da sistematização da nossa fé. Perceba, meus irmãos, que Paulo tinha a consciência de que a doutrina não era algo a ser negligenciado, não era algo de menor importância para a igreja de Cristo. Paulo fala: Timóteo, se dedica. Aprofunde no seu conhecimento, leia, Timóteo, a palavra do Senhor, mas também se dedique na exortação e no ensino da verdadeira doutrina. Perceba, portanto, meus irmãos, que Timóteo tinha a convicção, por meio de Paulo, que ele deveria ler a palavra do Senhor, ele deveria aplicar essa palavra à igreja por meio de exortações, mas ele também deveria ensinar essa palavra, ensinando doutrina verdadeira, porque isso não era de menor importância. Mas Paulo continua no verso número 14 com mais algumas ordens. E agora no verso 14, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não te faças negligentes, ou literalmente o que Paulo está dizendo é: Timóteo, não desprezes o quê? A ideia de Timóteo, que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é: não haja com descaso, ou não seja omisso no exercício dos seus dons. Paulo lembra Timóteo aqui que se Timóteo era um líder da igreja do Senhor, não havia sido ele próprio que o havia sido líder, ou se feito líder a si mesmo. Paulo está lembrando Timóteo que a liderança que ele exercia era porque o Senhor lhe havia dado dons suficientes para que ele pudesse exercer a liderança da igreja. Lembre-se, meus irmãos, que a palavra dom aqui traz a ideia de algo que foi dado pelo Senhor. Timóteo havia sido eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, que estava lhe dando dons para que ele pudesse pastorear a igreja. E Paulo agora lembra Timóteo que esses dons foram reconhecidos pela igreja e também pelo presbitério. Veja que o verso 14 deixa claro que Timóteo havia recebido diante de toda a igreja a imposição de mãos sobre a sua cabeça, ordenando-o ao sagrado ministério. Essa imposição de mãos, meus irmãos, transmitia a ideia de um reconhecimento público do chamado. E mais do que isso, uma consagração ao serviço ou ao sagrado ministério do Evangelho. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é: Timóteo, lembre-se que você trilhou todos os passos
para ter os seus dons reconhecidos pela igreja. E o que o presbitério fez ao colocar as mãos sobre a sua cabeça foi dar a você a autoridade de um ministro do evangelho. E você não pode negligenciar isso, Timóteo. Você precisa fazer jus a essa eleição do Senhor. Você precisa fazer jus a esse reconhecimento que o presbitério deu, a essa transferência de autoridade que você recebeu para conduzir a igreja do Senhor. Timóteo, não negligencie isso. Meus irmãos, aplicando isso aos nossos tempos, o que nós precisamos aprender é que o bom ministro de Cristo Jesus, já temos falado sobre isso no decorrer dos nossos sermões, não é aquele que procura as novidades, as últimas novidades do mercado, não é aquele que está atento ao que está dando certo nas igrejas ao lado daquilo da igreja onde ele está pastoreando. O verdadeiro ministro do evangelho deve dedicar-se à palavra do Senhor, à pregação da palavra do Senhor, à leitura da palavra do Senhor, a aplicar essa palavra na vida dos membros, instruindo-os a viverem cada vez mais de forma bíblica e ensinando a verdade do Senhor. A igreja de Cristo, meus irmãos, ela depende para a sua existência, ou ela é centrada, a razão de ser dela é a palavra do Senhor. Por isso que aqueles que são verdadeiros ministros do Senhor são aqueles que se afadigam da palavra. Aqueles que leem, aqueles que amam a verdade do Senhor. Estes, irmãos, são aqueles que são os verdadeiros ministros. E veja que aqui, aplicando isso às nossas vidas, perceba que ser pastor não é algo que é para quem gosta. Ser líder da igreja é algo que exige que o Senhor o vocacione. O ministério pastoral exige uma responsabilidade que somente aqueles que foram verdadeiramente chamados pelo Senhor possuem. Perceba, portanto, que o que Paulo está trabalhando aqui com Timóteo, meus irmãos, é que Timóteo não poderia ser alguém negligente. E o que Paulo está nos ensinando nesta noite é isso. A igreja do Senhor precisa reconhecer aqueles que o Senhor deu e deu para que a pastoreie. Precisa reconhecer aqueles que verdadeiramente foram vocacionados pelo Senhor. Porque a negligência jamais poderia ser algo que um verdadeiro ministro do Evangelho poderia pensar. Aqueles que foram vocacionados pelo Senhor devem exercer esse ministério com inteireza. E veja que Timóteo aqui, meus irmãos, está falando de um reconhecimento que foi dado pelo presbitério. É estranho hoje o que a gente vê por aí, pessoas que se auto-intitulam pastores, abrem igrejas e fazem todo tipo de confusão que a gente já sabe bem onde vai dar isso. Lá no capítulo 6, Paulo fala desses homens que transformam a piedade em dinheiro e que fazem isso não porque amam o Senhor ou a igreja, mas porque querem simplesmente dinheiro e reconhecimento. Mas Timóteo não havia sido assim. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas na igreja presbiteriana do Brasil, para que alguém seja ministro do Evangelho, há um longo processo a ser trilhado. Esse processo começa quando o candidato, então, apresenta-se ao conselho da igreja, dizendo que tem vocação. A partir desse momento, ele passa a ser experimentado, ser testado pelo conselho da igreja por 3 anos, em que ele vai demonstrar a sua liderança em vários departamentos da igreja. Depois desses 3 anos, então, ele é apresentado no presbitério e ali ele vai ser sabatinado, vai fazer um vestibular, depois de aprovado pelo presbitério, para que ele possa começar o seu ministério, ou, na verdade, começar o seu seminário. E ali ele passará 4 ou 5 anos, se ele for fazer um curso noturno, estudando muitas e muitas doutrinas, muitas e muitas disciplinas que vão desde conhecimentos gerais, a símbolos de fé, teologia sistemática, línguas originais, pregação reformada e mais um monte de outras disciplinas, para que depois desses anos sendo aprovado,
ele volte ao presbitério, apresente ali um trabalho, apresente também uma exegese para que também seja aprovado no presbitério. E aí ele vai ser, depois desses anos, ainda experimentado como licenciado para pregar. E só depois desses 8, 9 anos é que então ele mais uma vez será avaliado para que o presbitério imponha a mão sobre ele e o faça ministro do evangelho. Perceba, portanto, meus irmãos, que o processo de formação ministerial não é algo rápido, não é algo que acontece de uma hora para outra. Quando alguém é levado ao sagrado ministério, é porque esse alguém já provou os seus dons. E é por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não seja negligente com isso. E Paulo diz para todos nós que estamos aqui, eu que sou ministro do evangelho, que passei por todas essas etapas, não posso negligenciar esse reconhecimento que por meio da liderança da igreja, dos presbíteros e dos pastores, o Senhor outorgou a mim. É meu dever enquanto pastor desta igreja, meus irmãos, ler a palavra do Senhor para vocês, aplicar a palavra do Senhor para vocês, mas também instruir e ensiná-la por meio das doutrinas que nós temos da fé reformada. Perceba, portanto, meus irmãos, que o meu trabalho, ele é árduo. E é por essa razão que eu não posso negligenciá-lo, e nem vocês o podem desprezar. Perceba que o que Paulo está tratando aqui é algo extremamente pessoal, e que serve para nós, aqui também na segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre. Perceba, portanto, que Paulo diz em primeiro lugar que Timóteo deveria ser um exemplo para a igreja. Em segundo lugar, que Timóteo jamais poderia negligenciar a sua vocação. E Paulo termina dizendo que Timóteo deveria ser um exemplo de progresso na sua vida espiritual e em sua fidelidade doutrinária. Olha que Paulo vai usar mais 4 imperativos aqui neste texto. Veja, meus irmãos, que a quantidade de ordens que Paulo dá a Timóteo para que ele seja um bom ministro. E agora Paulo, no verso número 15, começa dizendo assim: estas coisas medita ou pratica ou ocupa-te nestas coisas. Porque o verbo que foi traduzido aqui traz a ideia de uma meditação diligente, de algo que é feito com base, como se fosse um treino, em que você vai treinando até se aperfeiçoar. O que Paulo traz a ideia aqui é a de um atleta, da disciplina de um atleta. Aquele que levanta cedo, tem uma dieta rigorosa. Nós já citamos esses exemplos em outros sermões aqui. E Paulo aqui está fazendo uso dessa mesma metáfora. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não se canse em estudar e não se canse em viver como um exemplo. Não se canse em se dedicar a estas coisas, Timóteo. Aplica-te nessas coisas. E veja que Paulo repete, seja diligente nelas. A ideia de ser diligente é entregue-se totalmente a elas. Timóteo, se dedique em toda a sua vida a isso que você está ouvindo, que eu estou te orientando. Paulo tinha a ideia, meus irmãos, e queria que Timóteo entendesse que isso era algo que deveria fazer parte de quem ele era. Completamente ele deveria estar imergido nisso, em fazer a verdade e praticá-la no Senhor. Porque isso, meus irmãos, Paulo termina o verso dizendo, para que o seu progresso, ou seja, para que o seu crescimento, para que a mudança que você tem tido no decorrer dos anos se torne evidente a todos que estão ali. Um comentarista desse texto diz assim, a congregação deve ver no seu pastor um homem em constante crescimento espiritual e doutrinário, porque isso inspira confiança e edificação. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, não adianta você orientar a igreja a ser santa se você não é. Timóteo, não adianta você orientar a igreja a buscar ser mais parecido com Cristo, se quando a igreja olha para você, ela não enxerga essas coisas. O que Paulo quer é que Timóteo que a igreja pudesse perceber que Timóteo, à medida que os anos passavam, ele se tornava mais maduro, ele se tornava alguém mais conhecedor da verdade, sendo uma testemunha da transformação que o evangelho pode trazer na vida daqueles que são fiéis
ao Senhor. E no verso 16 agora, Paulo termina dizendo para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo fala para Timóteo que ele tem que ser cuidadoso. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo com essa expressão tem cuidado é vigie com firmeza. Esteja atentamente olhando para isso. Mantenha o foco nisso. Em quê? Em primeiro lugar, na vida dele. Timóteo deveria estar atento à sua vida pessoal, ao seu caráter. Timóteo deveria estar atento à sua integridade. Timóteo deveria estar atento ao uso das disciplinas espirituais. Timóteo não poderia ser negligente com a preservação da vida dele. Mas, em segundo lugar, Paulo mais uma vez usa a palavra didascalia aqui, traduzido por doutrina. Timóteo deveria ser alguém dedicado ao conhecimento da doutrina cristã. Timóteo deveria ser alguém que não apenas fosse íntegro, mas alguém que continuasse a aprender, a que se dedicasse, a que verdadeiramente estivesse mantendo o foco no crescimento espiritual e principalmente no conhecimento das verdades do Evangelho. Meus irmãos, nós que somos pastores, nós precisamos o tempo todo estarmos alerta, estudando a palavra do Senhor e a doutrina da fé reformada. Porque cada vez mais, por conta da quantidade de informações que a internet tem trazido, cada vez mais as nossas ovelhas estão se alimentando de comidas ruins. E se nós não estivermos atentos, não conhecermos aquilo que os hereges estão dizendo no momento, nós não teremos condições de pastorear a nossa igreja com fidelidade. Por isso que Paulo aqui usa o último imperativo neste texto dizendo, continua neles. A ideia é, persevera, seja constante, não desfaleça, mantenha-se fiel a isso, Timóteo. Veja, irmãos, o cuidado de Paulo com a vida de Timóteo. Por que isso, meus irmãos? Paulo termina dizendo, porque se você fizer assim, você vai salvar a ti mesmo, você também vai salvar aqueles que estão te ouvindo. É claro, meus irmãos, que Paulo aqui não está falando de uma justificação por obras, mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos estar conscientes do nosso dever de crescermos dia após dia, tanto eu, enquanto pastor dessa igreja, mas você como membro do corpo de Cristo também. Você precisa estar atento a tudo isso. E um comentarista diz, Paulo está lembrando que a fidelidade pastoral tem consequências eternas, tanto para a vida dele, quanto para a vida daqueles que o ouvem. Portanto, o ministério pastoral exige constante vigilância. Não apenas do pastor, mas também de todos aqueles que o estão ouvindo. Meus irmãos, aplicando esse último ponto do nosso sermão, lembre-se que o que Paulo está falando do pastor é que ele tem que ser um modelo, que deve ser imitado pela igreja. Portanto, o texto não fala só para mim. Tudo que Paulo está dizendo aqui reflete e deve refletir na vida de todos vocês. Ou seja, vocês precisam meditar nas coisas do Senhor, vocês precisam ser diligentes nisso, vocês precisam cuidar do caráter de vocês, vocês precisam aprender cada vez mais a doutrina que vocês professam. E vocês precisam fazer isso por toda a vida de vocês. Lembre-se, meus irmãos, nós precisamos continuar aprendendo e aprendendo cada vez mais da nossa vida. Esse texto é uma advertência, ao mesmo tempo que severa, mas ao mesmo tempo também amorosa. Porque pelo fato de muitos não terem cuidado da sua vida, pelo fato de muitos não terem cuidado da doutrina, infelizmente, muitos perderam a sua fé e levaram muitos juntamente com eles, assim perdendo a sua fé. Que você não seja enganado, mas para que isso não aconteça,
por homens que não amam ao Senhor, você precisará ser diligente no conhecimento e no crescimento do Senhor, no cuidado que você deve ter com você mesmo e com a sua doutrina. O que esse sermão nos ensina, meus irmãos? Em primeiro lugar, esse sermão nos ensina que nós não podemos e não devemos desprezar a liderança que o Senhor escolheu para a igreja. Nós devemos nos submeter a ela. Nós devemos reconhecer que é verdade que, às vezes, aqueles que são mais velhos têm dificuldade de ouvir os mais novos e mais jovens ensinar-lhes alguma coisa. Mas lembre-se, meus irmãos, o ofício do sagrado ministério não tem a ver com idade, tem a ver com vocação. E é por isso que nós precisamos aprender a honrar aqueles que o Senhor coloca sob posição de liderança sobre nós. Nós precisamos nos lembrar que Timóteo, em segundo lugar, como pastor da igreja, e eu falo também com os presbíteros desta igreja, irmãos, nós devemos ser exemplos para o povo do Senhor. A nossa liderança não deve ser exercida pela força, mas deve ser exercida pelo exemplo. E eu gostaria de orientar os meus irmãos a que nós hajamos assim, sendo o exemplo para a igreja. Mas a segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, é que é meu dever ler a palavra do Senhor para vocês, aplicar a palavra do Senhor a vocês e ensinar as doutrinas da palavra do Senhor para vocês. Esse é o meu principal papel enquanto pastor desta igreja. Entenda que nós precisamos aprender a verdade para que, por meio do aprendizado da verdade, a terceira coisa que esse irmão nos ensina seja possível. Nós devemos cuidar de nós mesmos e da doutrina. Não podemos ser negligentes. Como você vai cuidar de si mesmo? Cuide do seu coração. Olhe para o seu caráter. Olhe para a sua vida. Preserve o seu bom nome. Preocupe-se com a sua honra. Não permita ou não haja de forma que você possa ser envergonhado no futuro. Mas também cuide da doutrina. Não dê ouvidos a falsos mestres. Não flerte com a mentira. Não dê ouvidos a doutrinas de demônios, porque isso pode custar a sua vida com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que nós cuidemos do nosso coração, para que nós terminemos a nossa vida com o Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que assim o faça para a glória dele. Santo Deus, nós te agradecemos por tua palavra que foi pregada e te pedimos, Senhor, que o Senhor me ajude a ser exemplo para os meus irmãos desta igreja e que eles possam, ao olhar para a minha vida, Senhor, terem o desejo de serem santos, de viverem em santidade, de imitarem a minha fé, de imitarem a maneira como eu vivo. Ajude os meus irmãos a cuidarem de si mesmos, Senhor, e também a cuidarem das suas doutrinas, para que eles possam confirmar e ser cada vez mais, ó Deus, conhecedores da verdade, estando prontos a denunciar o erro e a abandoná-lo, para que eles não sejam perdidos ou para que eles não percam a sua fé no decorrer da sua jornada. Que o Senhor em Cristo Jesus, ó Deus, nos faça amá-lo cada vez mais, amar a tua palavra, ter o prazer de conhecê-la, para que nós possamos viver como um exemplo àqueles que estão à nossa volta. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.